A primeira vez que eu vi um filme do diretor japonês Hayao Miyazaki, eu devia ter uns 11 anos. Eu tinha ido ao cinema ver A Viagem de Chihiro, uma animação sobre a qual eu não sabia quase nada. Algumas horas depois, quando eu saí da sala de cinema, eu estava completamente maravilhado. Eu sempre fui fã de fantasia, de histórias incríveis com seres estranhos, dragões, magia. Mas isso aqui era algo diferente. E eu não sabia explicar o porquê desse filme ser algo diferente. Com o passar do tempo, o Miyazaki se tornou um dos meus diretores favoritos. Eu conheci outras obras dele e muitas delas me tocaram profundamente. Não é à toa que 2 longas dele estão na minha lista de filmes favoritos de todos os tempos: A Viagem de Chihiro e O Castelo Animado. Mas a verdade é que eu nunca consegui explicar direito por que os filmes do Miyazaki me impactaram tanto, mesmo depois de rever as animações dele várias e várias vezes. Até que um dia eu li uma entrevista que o crítico americano de cinema Roger Ebert fez com o Miyazaki. Em certo momento da conversa, o crítico decide elogiar um aspecto específico dos filmes dele. Ebert disse que adorava o movimento gratuito nas obras do cineasta japonês. Ou seja, como os filmes dele, de vez em quando, parecem dar uma pausa na trama e mostrar momentos em que não acontece nada de especial. Ebert disse: em vez de todo momento ser ditado pela história, às vezes os personagens vão apenas sentar por um momento, ou vão suspirar, ou olhar um córrego, ou fazer algo extra. Não para avançar a história, mas apenas para dar uma sensação de tempo, de espaço e de quem eles são. A primeira cena que me veio à cabeça quando eu li isso foi esse trecho aqui de A Viagem de Chihiro, quando a Chihiro e o Sem-Rosto fazem uma viagem de trem. Durante esse trecho, nada demais acontece. A gente só vê os dois no vagão. Não tem diálogo, não tem ação. Só eles olhando a paisagem passar. Quando Ebert falou que gostava desse movimento gratuito, Miyazaki tinha uma resposta pronta. A gente tem uma palavra para isso em japonês. É chamada de ma. Vazio. Isso está lá intencionalmente. Os filmes do Miyazaki são repletos de ação e de movimento. Isso não dá para negar. Mas a questão é que essas histórias têm um senso de equilíbrio muito grande. Isso significa que a gente também tem cenas que apenas fazem uma pausa. Momentos de pura contemplação. Esses momentos em que nada acontece, entre aspas, podem até não avançar a história. Mas o Miyazaki quer mostrar pra gente que isso não é necessariamente um problema. Que também é importante ter um tempo para contemplar, parar, absorver os mundos e os personagens que ele nos apresenta. Na entrevista com Ebert, o Miyazaki comenta sobre como outros cineastas fazem filmes infantis. As pessoas que fazem filmes têm medo do silêncio. Elas ficam preocupadas que o público vai se entediar, que eles vão se levantar e ir comprar pipoca. Mas só porque o filme é 80% intenso o tempo todo, isso não significa necessariamente que as crianças vão te abençoar com a concentração delas. O que realmente importa são as emoções subjacentes. Você não deve abandoná-las. E eu acho que essa é uma das razões que me fez sair do cinema tão impressionado quando vi A Viagem de Chihiro pela primeira vez. Naquela época, eu ainda não entendia, mas o que me aconteceu foi um sentimento intenso de imersão. Não só graças ao meu fascínio pelos elementos fantásticos do filme, mas também porque o Miyazaki permitiu que o mundo criado por ele se construísse na minha frente com um ritmo, com um propósito. Eu vivi as aventuras de Chihiro, mas também contemplei o mundo ao redor dela. Ela parou e eu parei com ela. E cada vez que eu via outro filme do Miyazaki, essa experiência se repetia. O castelo animado caminhando lentamente pelas montanhas. O porco rosso voando em seu avião.
o Totoro e a Satsuki esperando um ônibus na chuva. E hoje eu consigo entender melhor o porquê dessas cenas terem me marcado. Porque, para mim, é através desses momentos vazios que os mundos imaginários de Miyazaki se manifestam com mais intensidade. Tal como a luz do sol que passa pelo vão da porta.